tudo sobre últimas de mercado, bastidores, Renato Gaúcho fechado com o Vasco e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de te atualizar sobre o Vasco da Gama. Renato Gaúcho é o novo técnico do Cruz Maltino. Depois de 3 propostas, enfim, houve um acordo entre as partes. O Vasco vai desembolsar quase R$1.700.000 por mês, entre salários para ele e todos os seus auxiliares. Contrato até dezembro de 2026, a pedido do Renato Gaúcho, nenhum pagamento de multa, nem para o caso de demissão, nem para o caso de pedido de saída. Tem sido uma praxe do Renato Gaúcho em seus clubes, para onde ele vai, ele pede para que não seja colocada a multa. Foi dessa maneira que ele deixou o Fluminense recentemente. O Vasco vinha tentando fechar com o Renato em cifras inferiores. Primeira proposta de R$1.200.000 por mês, algo que Fernando Diniz e seus auxiliares recebiam. Expectativa de que o Renato já esteja no centro de treinamento do Vasco nessa quarta-feira para iniciar a preparação do time que enfrenta no dia 12 de março o Palmeiras em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Tem bastidor de reunião e tudo mais. Só passar no Vasco antes, porque ontem o Cícero Melo, aliás... Que dia é hoje? Quarta, né? Segunda e terça, o Cícero Melo já estava informando que tinha a retomada da negociação, que estava próximo. E ontem a gente conversou no Sport Center e um pouquinho depois, então, o Bruno, foi confirmada a chegada do Renato, hein, Bruno? É isso. Aliás, o próprio Renato furou o Vasco, né? O Renato anunciou antes mesmo de o Vasco ter anunciado, mas era expectável. A gente foi tratando esse assunto também juntamente com o Cícero Melo, o Rafael Marques, o próprio André Hernan, com bastante informação ali dos bastidores da negociação. Primeira proposta recusada, segunda proposta recusada, terceira proposta houve então o alinhamento. E aqui até para explicar o meu lado, sempre conversando com uma pessoa do Vasco, a ideia inicial sempre foi um contrato maior, de longa duração, no caso até dezembro de 2027. E o Cícero Melo ontem, durante a programação na ESPN, trouxe com exclusividade não só o acerto, a confirmação mesmo, mas que o contrato seria, na verdade, até dezembro desse ano, ou seja, um ano, pelo menos perto disso, né? Considerando que a gente está agora em março. Depois eu fui perguntar para a pessoa do Vasco por que disso, e a resposta para mim foi a mais óbvia possível, era só fazer um rápido raciocínio. O Vasco não chegava ou nunca chegaria aos valores pretendidos 100% pelo Renato. Então o Renato reduziu a pedida e para depois existir ali um entendimento melhor e ninguém ficar perdendo muito, especialmente o Renato, eles acordaram um contrato de curta duração e depois em dezembro eles voltam a conversar caso seja necessária uma renovação. Então é isso, o Vasco queria 2 anos, o Renato também até gostaria, desde que fosse pelos valores que ele pretendia. Como teve que descer a pedida, também desceu o tempo de contrato, no caso então até dezembro de 2027, Renato Gaúcho de volta ao Vasco da Gama. Então, Bruno, só para deixar claro, é até dezembro de 27, é isso? 26. Não, 26. 26 ou 27? De 26, perdão, 26. Tá eu bom. confundi agora, eu falei errado. Porque no 26. início da conversa tava até 27, né? No início. Então, Isso. até 26. A proposta era essa. Era isso, foi o que eu expliquei. Isso, é melhor, né? O Vasco abre as conversas com o Renato pedindo o contrato até 2027, ou seja, longa duração. Tá. O Renato inicialmente até topava isso, desde que fosse com os valores que ele queria. Como o Renato teve que descer a pedida, reduzir a pedida, automaticamente reduziram também o tempo de contrato. Então, para ser muito claro, inicialmente seria até dezembro de 27, mas eles acordaram oficialmente ontem até dezembro de 2026. Melhor. Por quê? Porque o próprio Renato, se não me engano, em declarações recentes, falou que como é desgastante o futebol brasileiro e que ele precisa depois de um tempo para descansar, para parar, que é difícil você cumprir 2 anos. E no Vasco a gente falou aqui, o último técnico que conseguiu ficar 2 anos no Vasco, no comando, foi o próprio Renato há 20 anos, entre 2005 e 2006. Então aí os clubes entram nessa de fazer contrato de 2, 3 anos, passa 6 meses e manda o cara embora. E aí tem que ficar pagando multa.
Sim, Então, sim. na minha visão, você fazer até o final do ano é o melhor para todo mundo. Pro Renato, se não quiser continuar, vai poder depois descansar e tal. E pro Vasco, que se eventualmente o trabalho não for bom e não quiser renovar, o contrato termina no final do ano. Eu vejo ele como a melhor opção no momento no mercado, até melhor do que Galhardo, por exemplo, esses nomes que estavam sendo especulados assim. Ele conhece muito bem o futebol brasileiro e no Fluminense, tá vendo os números dele, ele saiu com um aproveitamento ali de 58%, sabe, nos jogos. Teve mais vitórias do que derrotas. Ele saiu porque ele pediu demissão, ele não quis ficar, tudo mais. Mas eu acho que é a melhor opção no momento do Vasco, viu? O Renato não é bobo, mandou o Jorge. Sabendo que pode ser dispensado, fez um contrato curto. Não, pelo contrário. Os técnicos normalmente querem contratos longos, porque aí eles vão ser mandados embora e eles pegam a multa. Sim. Por exemplo, o Caixinha. O Santos já pagou a multa do Caixinha? Isso é uma boa pergunta. Era 15 milhões de reais. Tem que ver se o Santos pagou a multa do José. Então. Como é que é? Gesualdo? Como é que é? Gesualdo. Gesualdo. Tem que ver se o seu Gesualdo. Gesualdo Ferreira. tem que ver E os técnicos muitas vezes entram nesse ciclo e, né, de ficar pegando multa e os clubes caem nessa. Sim. Então, me parece que é a melhor opção aí pro Vasco e também pro Renato. Gesualdo, caramba, esse aí você tirou da... Não, é recente. Mal mas- pra burro no Santos. Ô, Felipe, Mal. você quer... Foi mal, caramba. Ô, louco. Tá bom. Bom é o Santos, que tá Não tô voando. falando que o Santos é bom, tô falando que o Gesualdo voando. foi mal. Pô, ele foi naquela sequência ali de técnicos antes do rebaixamento. É aquela análise Não. profunda. Bom, ganhou é bom, perdeu é ruim. Mas A Não, mas profundidade é que da... assim, nenhum técnico no Santos também nos últimos anos tem... Quem que teve mais estabilidade nos últimos anos? Carilli, que fez a Série B e marretado. Mandaram ele embora. E quase nem termina a Série B praticamente. E subiu O cara que foi xingado no título. Título brasileiro da segunda divisão. É. Xinga. Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícia do Vascão da Gama. Para vocês que gostam do conteúdo do Clube de Regatas Vasco da Gama, peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. A gente encerra essa edição. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.